Fala, rapaziada, beleza com vocês? Aqui é o Rock falando com vocês de novo. Hoje eu venho trazendo um vídeo para vocês, tentando novamente colocar os pingos nos is, tá? O guia definitivo para a gente entender de fato o que é masculinidade, né? Hoje tá tão em voga isso daí, nego falando que masculinidade é um câncer, né? Ou as pessoas querendo definir masculinidade como se fosse uma coisa que elas querem que seja também, né? Tipo assim, se você não faz X, então você não é homem de verdade. Então, peraí, vamos colocar ih, vamos colocar um basta nessa porra. Vamos colocar um basta e definir de fato. Vamos tentar entender como que surgiu esse negócio de ser homem. Quando que surgiu, como e por quê? E sabe? Essas são coisas que ninguém para de se perguntar. Para se perguntar. Poucas pessoas, entendeu? Já é uma coisa que vem meio que inata. A gente nem precisou muito de ser ensinado. Algumas pessoas tiveram isso ensinado. Eu fui um deles. Meu pai sempre ficou, não, homem faz isso, homem é aquilo, homem é assim, homem é assado. Outras pessoas não, mas elas também têm essa noção, sem necessariamente precisar ser ensinado. Mas por quê? É uma questão cultural. Isso já é assim, o arquétipo do homem já é um arquétipo coletivo, né? Mas se torna imperativo nos dias de caos que nós vivemos hoje, a gente tentar entender as coisas. E é isso que eu me propus a fazer já tem um tempo, e eu gostaria de trazer isso para vocês, porque eu acho muito interessante, eu acho que é utilidade pública, tá? Mas antes de eu começar, eu gostaria de fazer um disclaimer, tá? E eu gostaria que você ouvisse esse disclaimer, sabe por quê? É importante. Você está vendo nos vídeos, quem me acompanha está vendo nos meus vídeos passados, eu tenho puxado coisa lá atrás, né? Eu falei da Idade Média, eu falei de Roma, eu falei da pré-história, eu falei de conceitos filosóficos, eu falei de conceitos sociológicos, enfim, vocês devem ter notado que eu estou falando de um monte de parada, né? Diferente assim, de conceitos interdisciplinares. E basicamente a Red Pill se trata exatamente disso. Quando a gente se trata de buscar a verdade, inevitavelmente a gente tem que passar pela busca das origens das coisas. Então, a gente tem que buscar conhecer a origem das coisas para a gente poder colocar isso em perspectiva, né? E poder tirar as conclusões mais acertadas possíveis. E a gente, né, hoje em dia, as pessoas, né, todo mundo, nós, temos uma mania de querer colocar os conhecimentos assim como útil e não útil, ou como coisas separadas. Por exemplo, não, esse conhecimento aqui é da biologia, então ele se aplica na biologia. Ou esse aqui é um conhecimento filosófico, então ele diz respeito à filosofia. E a gente tem uma coisa meio assim herdada desse método científico, porque nós somos uma sociedade altamente científica, né? De querer categorizar as coisas, catalogar e colocar elas em caixas, né? E tentar separar as coisas para o melhor entendimento possível. Eu entendo como isso muitas das vezes é necessário, realmente. Porém, não é assim muito bem quando a gente quer, não é assim que a banda toca, quando a gente quer saber a verdade das coisas. Porque a realidade é o seguinte, na vida real, isso aqui não, as coisas não são separadas, entendeu? Essas disciplinas fazem parte do mundo real e todas essas disciplinas interagem umas com as outras. Então nós temos diversas nuances, é tudo tão complicado, né? Então é o que eu digo, quando a gente fala de Red Pill, a gente inevitavelmente, o cara que tem compromisso com a Red Pill, o cara que tem compromisso de fazer o melhor que ele pode para tentar entender o que está acontecendo, entender a natureza humana, entender a natureza do mundo, as coisas em geral, né? O cara que tem compromisso com isso, ele vai inevitavelmente acabar sendo levado
para diversas esferas do conhecimento, tá? E são conhecimentos que não necessariamente vão te trazer retorno financeiro, né? Não necessariamente vão te trazer algo palpável, pragmático, vão te trazer sabedoria. Se você souber utilizar esses conhecimentos, você souber relacionar esses conhecimentos uns com os outros, então isso vai te trazer sabedoria, vai te trazer esclarecimento. Esclarecimento, tá? Então, você vai ver que eu vou voltar a falar sobre essas coisas. Eu juro por Deus, eu não sou uma pessoa dona da verdade, eu não sou um cara muito foda de inteligente, pô, meu QI é de 230, não sou, cara, eu não sou nada disso, mas eu juro pra vocês que eu leio, tá? Eu leio desde que eu tive o compromisso com a Red Pill, eu comecei a ler mais, eu comecei a realmente pensar muito mais, sabe? Eu comecei a me interessar por diversas áreas do conhecimento humano que para mim antes era relevante. Para mim, antes de ter esse compromisso, eu não estava nem aí. Hoje eu tenho profundo interesse nessas coisas, profundo, tá? Então, você vai me ver fazendo essas coisas, mas eu vou continuar estudando, eu vou continuar investigando, porque o Red Pillar, ele é um investigador por natureza, porque nós queremos chegar não apenas na verdade, identificar os fatos, como também ligar os pontos. A gente quer, além de saber a verdade, ligar uma verdade à outra, para saber como elas se relacionam entre si, para a gente poder ter a ideia do panorama completo, que é a realidade. Então, o Red Pillar é um investigador por natureza. Tá? Então você vai me ver sempre falando disso. E hoje não vai ser diferente. Hoje todo mundo viu vendo gente falar sobre masculinidade, muitas vezes falando pelo cu, entendeu? Sai um monte de bosta sem saber do que está falando. E isso é um conceito que vale a pena. Então fiz esse disclaimer. Então vamos falar então sobre masculinidade. Como surgiu essa porra? Olha só, rapaziada. É o seguinte, como vocês devem saber, se vocês acompanham os meus vídeos, né, ou se não acompanham, eu vou falar novamente, a nossa cultura, a cultura ocidental que nós temos hoje, vou falar, mas não vou entrar muito em detalhes não, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, a nossa cultura, ela é descendente da cultura greco-romana, tá? A nossa cultura ocidental, a cultura ocidental que nós temos hoje, tá? Que nós herdamos da Europa, se desenvolveu lá também na Europa, óbvio, tendo como bases a cultura da Grécia e da cultura de Roma, tá? Então, muitos dos aspectos culturais que nós temos hoje são aspectos que se originaram lá nessa época. Muitos dos valores que hoje nós temos, muito da questão da moralidade que hoje nós temos, muito da questão de forma de ver a vida, ver a realidade, muitas convenções sociais, muitas interações sociais que nós temos e como elas se formam, como elas se mantêm. Esses aspectos que são culturais, eles têm raízes muito fortes da cultura greco-romana. Então é imperativo que às vezes a gente tenha que voltar lá nas origens da coisa, igual eu falei, para a gente poder entender realmente como que é. Então, essa questão da masculinidade, sendo ela uma questão cultural também, né? Apesar de que é influenciado pela biologia, e eu sou da filosofia, eu sou da opinião de que, como eu disse, tudo interage com tudo, né? E a biologia interage também, tem implicações na cultura também, mas esse não é o assunto do vídeo. A questão é o seguinte, a masculinidade, o conceito de masculinidade, né? Quando a gente
fala o termo masculinidade é uma coisa cultural, sim, é uma coisa cultural, mas não é inventado igual esse povo quer dizer. Igual eu vi um vídeo outro dia, provavelmente muitos de vocês viram também, um cara falando, um cara totalmente feminizado, entendeu? Um cara totalmente desprovido de masculinidade, falando que masculinidade era um câncer. Eu não vou citar nomes, tá? Mas, enfim, sabe? Um cara totalmente falando que masculinidade é um câncer, porque os filmes de ação dos anos 80, os filmes de heróis, os heróis resolviam tudo na porrada e por causa disso a gente foi se formado assim. Só que, porra, cala a boca, porra. Cala a boca, ele não sabe o que fala, tá? Ele não tem a mínima noção do que o cara tá falando. Ele não sabe o que diz, tá? A questão é o seguinte, a masculinidade como nós entendemos hoje, ela tem origem em Roma Antiga. Eu vou voltar lá atrás em Roma Antiga, tá? Na verdade é um pouco até mais antigo que isso, mas eu vou voltar no conceito que a gente pode usar para definir aqui. Em Roma, você tinha uma cultura altamente militarizada. Roma era uma civilização guerreira, tá? O Estado era um Estado altamente militarizado, né? E aonde os grandes responsáveis por manter e expandir a civilização romana eram os homens, assim como todas as outras grandes civilizações que imperaram e prosperaram neste mundo, né? Então, Roma você teve em Roma nós tivemos um progresso, na Grécia também nós tivemos um progresso intelectual muito grande, né? As escolas filosóficas prosperaram também nessa época de Grécia e de Roma, muito por influência da Grécia, tá? E notadamente nós podemos dizer que a escola filosófica estoica teve um papel muito importante outras também tiveram, tá? Mas quando a gente trata de masculinidade, isso se torna mais evidente, né? A filosofia estoica ela teve uma participação, uma aceitação na civilização romana entre as pessoas muito grande e isso acabou, as pessoas levaram isso muito para a vida delas, né? Então isso resvala no quesito moralidade, no quesito como interagir com o mundo, tá? Então é o seguinte, em Roma você tem influência de todas essas coisas, do militarismo, você tem influência das filosofias estoicas, das necessidades do povo romano, você tem isso tudo influenciando para que nós tenhamos uma cultura, certo? Então, dentro da cultura romana existia um termo, tá? Que esse termo era um termo que eles usavam para definir as qualidades que um homem, uma pessoa, não necessariamente um homem, mas uma pessoa deveria ter. É como se fosse um ideal, entendeu? É um ideal, tá? Esse termo o nome desse termo é virtus, tá? Esse ideal se chamava virtus, que é inclusive a palavra que derivou, né? Virtus em latim derivou a nossa palavra virtude, entendeu? Só que não são a mesma coisa. Virtus e virtude são diferentes. Quando a gente fala de virtude, nós estamos falando de uma qualidade. Falando que tem virtude tal, é uma qualidade. Só que o conceito de virtus, na verdade, é um conjunto de qualidades que o povo romano acreditava que era o ideal, as qualidades ideais de um ser humano. Uma pessoa dotada de virtus era uma pessoa nobre, uma pessoa invejável, com um caráter e com atitudes nos quais os outros deveriam se inspirar e todo mundo deveria ser assim. Então virtus era um objetivo de vida, entendeu? O objetivo das pessoas era ter virtus. Esse termo virtus, ele pode ser classificado como mais ou menos o conceito de masculinidade que nós temos hoje. Por quê? Vocês podem pesquisar isso mais a fundo também, tá, gente? Não se atenha tanto à minha palavra não, mas
Eu pesquisei isso, estou tentando passar mais mastigado para vocês. Então, se eu cometer algum erro, vocês relevam, mas o panorama geral tá certo, entendeu? Virtus pode ser classificado como um conjunto de qualidades, né, nos quais todas as pessoas deveriam ter, e essas qualidades remontam muito ao conceito de masculinidade que nós temos hoje. Essas qualidades, primariamente, esse conceito primariamente surgiu entre o exército, né, na legião romana. Era um conjunto de ideais assim bem militares, e nós sabemos que o exército romano era muito rígido e disciplinado, entendeu? Realmente era uma coisa assim, para a época era fora de série, a disciplina romana no exército, e surgiu-se esse termo ali, esse conjunto de virtudes, esses ideais dentro do militarismo, mas eventualmente isso se espalhou para toda a sociedade romana. Então, essas qualidades são coisas que nós associamos com a masculinidade, como por exemplo, coragem, a moderação, tá? Tudo aquilo que pode ser encarado como uma característica masculina hoje é, pode ser enquadrado mais ou menos como um conceito de virtus, tá? A masculinidade ideal, tá? Então vamos lá. Eles tinham a virtus, a pessoa para ter virtus, ela tinha que ter necessariamente coragem, ela tinha que ter moderação, ela não poderia ser assim uma pessoa desmedida, entendeu? Uma pessoa obesa, por exemplo, é imoderada, então ela não tem virtus. Uma pessoa que se deixa levar pelos prazeres não tem virtus. Uma pessoa que tem virtus, ele não pode ser uma pessoa rápida ao se irar, ela não pode ter ira desmedida, entendeu? Uma pessoa que possui virtus tem total controle sobre as suas emoções. E aí é que vem a questão que eu falei do estoicismo. Porque os valores que que hoje são imputados à filosofia estoica, elas têm influência na virtus, entendeu? Que é a moderação, o autocontrole, entendeu? O desapego, sabe? Um modo um pouco mais sério de encarar a vida, entendeu? Basicamente, a Virtus era isso. Então, as pessoas procuravam esses valores e julgavam os outros de acordo com isso. Fulano não tem Virtus. É como se fosse algo análogo a dizer assim, hoje, né? Fulano não é homem. Porra, olha só um insulto que isso é hoje em dia, né? Quem trabalhou em lugares, por exemplo, eu tive essa experiência, né? E muitos de vocês têm, ou tiveram, ou terão essa experiência de trabalhar em locais exclusivamente masculinos, tá? No exército, por exemplo, sabe? Ou na polícia, ou então dentro de uma construção civil, sabe? Na mina de carvão, dentro de uma usina, sei lá, de uma fábrica, que tenha trabalho pesado, entendeu? Você vai ver que o conceito de masculinidade é presente entre os homens daquele local. Ninguém gosta de um cara mentiroso, por exemplo. Geralmente, quando você tem um local, um ambiente masculino, você vê que a figura do puxa-saco é vista de uma forma muito pior do que quando você tem mulher no meio. Quando não é um ambiente exclusivamente masculino. O mentiroso, o puxa-saco, o medroso, sabe? O sem pulso, o sem firmeza, tá? O leve trás, aquela pessoa que não cumpre com a sua palavra. Essas pessoas, quando você está num ambiente masculino, essas pessoas são caracterizadas quase como um sub-humano, como se faltasse algo essencial nessas pessoas. E
Qual o termo que a gente usa? Até as pessoas mais ignorantes usam isso. Fulano não é homem de verdade. Ele não é homem de verdade, né? E a gente, poucas vezes a gente para pensar no que a gente está falando, né? Mas é um peso enorme isso. E é o que a gente pode associar com a virtus romana, né? Hoje a gente poderia substituir fulano não é homem de verdade com fulano não possui virtus. É basicamente isso. Basicamente isso. É lógico que esse conceito de virtus ele sofreu alterações durante o tempo, né? Porra, olha só quanto tempo já tem, etc. Mas ele se permaneceu praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo. Ele foi. A cultura romana sobreviveu graças à Igreja Católica Apostólica Romana durante a Idade Média, que fez o papel de transmitir essa cultura, pelo menos aspectos dela, tá? E aspectos da Virtus também, aspectos da Virtus também, entendeu? Por exemplo, Jesus, né, era um homem dotado de Virtus. E todos nós olhamos Jesus como um cara que todos nós deveríamos ser como ele, entendeu? Jesus era um cara dotado de virtus, como exemplo, entendeu? Outra coisa interessante é o seguinte, esse conceito de virtus era muito importante em Roma, tanto que ele chegou a ser considerado como aquilo que diferencia os romanos do resto, né? O que faz os romanos não serem bárbaros, e o termo bárbaro também deriva da época de Roma, o que faz o romano não ser um bárbaro é a virtus, é justamente a virtus. Então, olha só, vamos pegar aqui, vamos lembrar. Lembra de um bárbaro, o arquétipo do bárbaro, assim, o que vem na sua cabeça? O que é uma atitude bárbara? Sabe? Imagine uma pessoa bárbara. Você imediatamente vai vir na sua cabeça o quê? Um cara totalmente agressivo, um cara que não tem o um mínimo de educação, não tem um mínimo de civilidade, é um cara que muitas das vezes não tem uma moralidade muito pronunciada, entendeu? É uma pessoa agressiva demais, imoderada, que bebe muito, come muito, entendeu? Que estupra as mulheres, entendeu? Então, basicamente isso. Por que eles achavam isso? Porque era total antítese. Se era verdade ou não, eu não sei. Porém, era total antítese do conceito de virtus. Né? Aqueles povos que não eram os povos romanos, então não eram dotados de virtus e, portanto, eles eram bárbaros. Esse era basicamente o pensamento dos romanos, entendeu? Então, uma antítese do conceito de virtus, que se traduziu para o conceito de masculinidade, era o conceito o arquétipo do bárbaro. Então, olha só, gente, como é que funcionam as coisas, né? Hoje em dia a gente cansa de ouvir falar sobre masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica! Que o estoicismo, no conceito não filosófico, mas no adjetivo que isso acabou se tornando, é uma coisa ruim para o homem, quando na verdade uma parte essencial do conceito de virtus é justamente o autodomínio, é a moderação, é a fortitude emocional, fortitude de caráter, né? E hoje a gente escuta que isso é parte integrante da tal masculinidade tóxica. Hoje nós escutamos que, por exemplo, a violência é ruim. Só que a violência não é ruim por si só. O uso imoderado da violência que é. Porque faz parte da virtus você ter coragem, saber ser violento quando é necessário. Olha só. Não é virtude você ser inofensivo. Isso é uma verdade. Ser inofensivo não é virtude. Poder ser agressivo e não ser é uma virtude.
né? Poder usar de violência e não usar é uma virtude, tá? Poder usar de violência e não usar quando ela se faz necessário não é uma virtude, mas poder usar de violência e exercê-la com moderação, na medida certa e no tempo certo, isso é uma virtude. Isso é virtus, faz parte da virtus, faz parte da masculinidade, faz parte do ideal de ser um homem, tá? Então quando vem, você vê esses filha da puta falando aí, porque, porra, nos filmes da década de 80 que nós crescemos assistindo, tinha muita violência e por isso que os homens são violentos. Vai se fuder, vai se fuder. Por trás de cada tiro do Rambo, tá? Ele tinha todo um contexto que tornou cada tiro daquele ali belo e moral, tá? Por cada soco do Rock Balboa, né, tornou belo e moral cada soco. Cada porrada do Van Damme foi bela e moral. Cada explosão do Schwarzenegger foi bela e moral. Por causa do contexto, tá? Se não fosse, se não houvesse o contexto e aquilo fosse agressões gratuitas, eles não seriam heróis, eles seriam vilões. Então não é a violência que faz o vilão, mas o contexto no qual ela é apresentada. E a virtus, né, o ser homem, está aí justamente para fazer essa mediação. Então, é isso. Eu gostaria que vocês entendessem esse conceito de ser homem. O que, que é ser homem? O que, que é ter virtus? Da onde que essa merda surgiu? Agora você já sabe que isso daí vai um caminho grande pra caralho lá pra trás. Grande pra caralho. Isso aí é mais velho do que esses filmes que eu tô falando. Entendeu? Isso é mais velho que andar pra frente, não. Tá, mas é mais velho do que o próprio cristianismo. Olha, pra você ver. Até Jesus, que era o homem moderado, que nós podemos dizer que ele é dotado de virtudes, né? Não interessa se você acredita nele ou não, mas vamos utilizar como um arquétipo, tá? Arquétipo de nós temos que ser igual a ele. Afinal de contas, o cristianismo usa ele como o ideal máximo, tá? É um homem dotado de virtudes e que em determinado momento ele se irou, vocês devem saber, e saiu dando sarrafada em todo mundo lá no templo, quando ele viu que o nego estava vendendo as paradas no templo. Ele usou da violência no momento certo, na hora certa, na intensidade certa. Isso tornou ele, né, um dotado de masculinidade tóxica? Lógico que não, seu porra. Sou filha da puta. Lógico que não, caralho. Porra, isso me deixa com raiva. Isso me deixa com raiva. Eu sei que ficar com raiva à toa não é característica da Virtus. Eu sei. Me perdoe, eu sou humano. Eu sou humano, entendeu? Mas aí é que tá. Virtus não é que todo mundo vai ter 100% de Virtus. É o ideal a ser seguido, entendeu? É o ideal a ser seguido. Jesus neste sentido, é um ideal a ser seguido também, nesse sentido, né? E outros também, mas enfim, não vem ao caso agora. Em Roma, você também tinha ídolos, né? Muitas das vezes na forma de pessoas vivas ou pessoas que não eram necessariamente seres metafísicos ou santificados, né? O imperador Júlio César foi um exemplo de virtus para o povo romano, né? Foi aclamado, aceitação altíssima. O imperador Marcos Aurelius, que vocês provavelmente já ouviram falar, porque agora o estoicismo está na moda, e ele é autor de uns livros históricos mais famosos aí, chamado Meditações. Ele também era um homem dotado de virtus e que foi reconhecido por isso, tá? Né? Mas no caso a gente traduz para masculinidade, porque isso se imputava, as pessoas cobravam a virtus de outros homens. Não que mulheres não poderiam ter virtus, porque existiu também histórias, mitos, não se sabe se é verdade ou não, mas vamos considerar que seja, de mulheres que tiveram atitudes que demonstraram que elas tinham virtus,
Então, as mulheres, por exemplo, poderiam ter virtus também, não era uma coisa exclusivamente masculina. Contudo, se cobrava virtus dos homens, mas não se cobrava virtus com a mesma intensidade das mulheres. Assim era antes, e assim hoje ainda é. Então, quando você vê uma puta chegando falando pra você assim, homem tem masculinidade frágil, é lógico, porque nós temos um ideal a seguir e nós temos o que defender. Nós temos o que defender, entende? Quando uma pessoa diz que você não é homem, ela quer justamente dizer que você não tem as qualidades que te faz ser uma pessoa nobre, uma pessoa civilizada, uma pessoa ideal. Ela torna você um sub-humano, tá? Enquanto que nós não cobramos disso da mulher. Então é ok que a mulher não seja um humano completo e é ok que ela seja, socialmente ok que ela seja um sub-humano, vamos colocar dessa forma, né? Porém isso não é aceito de homem para homem, entendeu? Isso é inadmissível, nenhum homem pode não ter virtus, a não ser que ele seja um completo degenerado, mas aí ele realmente ele vai estar abraçando a sua desprezabilidade, porque um homem que não tem virtus, ele é desprezível, basicamente, né? Então, e a mulher que não tem virtus? Cara, é ok, olha só, gente, é ok para a mulher, por exemplo, ela ser covarde. É esperado covardia das mulheres. É esperado que as mulheres não tenham força emocional, força de caráter. É esperado delas que elas chorem. É esperado que elas sejam fracas física e mentalmente. É esperado isso delas. Então o homem tem masculinidade frágil. Não, meu filho, olha só. Não é que a masculinidade é frágil. É porque nós temos conceitos, nós temos virtudes que nós devemos sempre manter, tá? E que nós devemos sempre provar para o próximo, né? Que aí tem esse efeito contrário também, né? Devemos sempre provar para o próximo. E nós temos que provar para o próximo justamente porque nós, os homens, éramos e ainda somos os grandes responsáveis por colocar de pé toda a nossa sociedade e mantê-la assim. Então, alguém tem que provar algum valor aqui. Como eu disse, não é esperado que as mulheres tenham virtus. Não é esperado que as mulheres... Vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sincero mesmo. Entendeu? A única coisa que se é esperado de uma mulher é que ela não seja puta. Basicamente, a mulher não sendo puta, tá? E ficando quieta, ela já é uma boa mulher. Sinceramente, uma boa esposa é que não é puta e fala pouco, tá? E não é mau caráter, tá? Agora o homem, para ser um bom homem, segundo esse conceito da virtus, e é esperado que nós sejamos assim, nós temos, né, e as pessoas vão julgar a gente assim, tá? Não apenas os homens, as mulheres também, e elas sabem muito bem e usam hoje, mais do que nunca, essa forma de shaming, a forma de todo o peso social, que é a cobrança da masculinidade dos homens, né? É esperado que nós tenhamos a virtus. Alguém tem que ser nobre aqui na sociedade. Alguém tem que demonstrar essas características, né? Para que possa ser não apenas aceito, como possa ter credibilidade. Que aquele membro social não seja uma pessoa desprezível. Certo? A mulher não entende isso, sinceramente. Então, vamos falar um pouco agora sobre as distorções. Agora a gente já teve uma ideia legal do que é masculinidade, da onde veio, né? A gente já definiu um pouco o que é, quem que inventou essa porra, entendeu? Então vamos falar um pouco agora também das deturpações. Igual eu estou comentando agora, existe uma pressão social muito grande
para que os homens tenham virtus, tá? Isso é fato, não vamos negar. Existe sim uma pressão social desde sempre para que nós sejamos detentores desse conceito de masculinidade, esse conceito de virtus, tá? Então, isto posto, nós somos classificados socialmente de acordo com isso que o fulano tem muita virtus, fulano tem pouca virtus, né? Muita masculinidade, pouca masculinidade. Pô, fulano é homem pra caramba, né? Pô, fulano não é homem não. Então nós somos classificados nesse sentido. Ainda que não se fale muito abertamente esses termos, mas existe esse julgamento, tá? Então, as pessoas utilizam o peso desse julgamento para poder, e porque as pessoas querem validação, tá? Então, se as pessoas querem validação, elas vão buscar serem reconhecidas como sendo detentoras desse conjunto de virtudes, como serem detentores de masculinidade, tá? Por todos. Então, os homens querem ser reconhecidos como homens detentores de masculinidade, tanto pelos homens quanto pelas mulheres, principalmente pelas mulheres, porque nós queremos comê-las. Então, as pessoas utilizam, se aproveitam muito dessas pessoas, muitas pessoas, organizações, enfim, religiões, etc., utilizam desse peso social, dessa necessidade de aprovação, e inclui coisas, né, atitudes ou coisas que nós deveríamos fazer, porque eles querem que nós façamos determinada coisa como parte integrante da virtus. Então, por exemplo, não é raro hoje em dia você ver uma capivara dessa falando aí, e tipo assim, tem que ser muito homem para assumir mãe solteira. Vai se fuder, porra! O que tem a ver o cu com as calças, porra? Tem nada a ver. Onde assumir mãe solteira tem relação com virtus, tem relação com masculinidade? Pelo amor de Deus. Inclusive, muito pelo contrário. Porque o conceito de brio, eu adoro essa palavra, brio. Meu pai ficava falando isso pra mim. Eu assumo isso pra mim. Brio, cara. Pesquise no Google quem não sabe o que é. O conceito de ter brio é um conceito embarcado pela virtus, um conceito embarcado pela masculinidade. E o cara que tem brio não assume mãe solteira. Outra coisa também, já indo para o outro lado conservador do negócio, homem que não se casa não é homem de verdade. O que tem a ver o cu com as calças? Porra! Jesus nunca se casou. Então ele não era homem de verdade? Ele é um hipócrita? Explica isso para mim, ô família tradicional brasileira. Conservador 2.0, nas palavras do meu querido Dom Sandro. Inclusive, hashtag Dom Sandro 2022. Ele era hipócrita, então? Então se nós não fizermos aquilo que você quer, então nós não somos dotados de virtudes. Não, peraí, não. Essa é a hora que a gente, especialmente nós na Manosphere, tá? Nós da comunidade Red Pill, tá? Seja você MGTOW ou não, você não precisa ser MGTOW para assistir o meu canal e realmente agregar coisas a você, entendeu? Você não precisa ser MGTOW para me ouvir e gostar do meu conteúdo, entendeu? E se valer dele, tá? Meu canal é Red Pill, tá? Então, vocês sabem disso, com certeza, receber shaming de todo mundo, tentando desvirtuar esse conceito, né, de masculinidade para tentar encaixar qualquer merda que faça parte da agendinha deles. Daqui a pouco vai ter alguém dizendo assim para você, só um homem de verdade que aguenta 30 centímetros de peru no cu. Porra, tá de sacanagem, né, velho? O troço vai ser tão bizarro que vão começar a enfiar isso. Só que isso não tem a ver com nada. Você pode, inclusive, gostar de receber 50 metros de piroca no seu ânus. E mesmo sem ter virtus, não tem problema nenhum.
não tem problema nenhum. Mas isso não tem nada a ver com a virtus. Essa que é a questão. Você não precisa de fazer aquilo que eles querem que você faça. Você só precisa de ter as virtudes que fazem de você realmente uma pessoa nobre, uma pessoa boa. Você tem que ser emocionalmente forte, tá? Você tem que ser uma pessoa honesta de caráter. Você tem que ter coragem. Você não pode ser inofensivo, tá? Mas você também tem que ser moderado. Você tem que ter autocontrole sobre você, sobre os seus desejos, sobre a sua carne. Você tem que ser o mestre de você. Isso é virtus. Masculinidade, tá? Não é você ser heterossexual ou não. Heterossexualidade e virtus não tem nada a ver. Uma mulher pode ter virtus tranquilamente. Como eu disse aqui antes. Uma mulher pode ter virtus. Basta que ela haja como tal. Certo? Exemplo, você quer ver um exemplo? Vamos pegar, por exemplo, a Mulher Maravilha, né? Vamos falar de arquétipos aqui, né? A Mulher Maravilha dos desenhos, tá? Não tô falando desses filme novo, lacrador, não, porque eu nem vi essas porra, mas assim, a Mulher Maravilha do desenho, dos quadrinhos, né? Quando ela surgiu, é uma mulher, tá? Ela não é sapatona, entendeu? Ela não necessariamente ela é homossexual, então vou considerar que ela seja uma mulher heterossexual, tá? Mas ela é dotada de virtus, é uma mulher guerreira, tem todas as características que formam a masculinidade originária, tá? Masculinidade originária. Então hoje, outra coisa também que deturpa, né? Então assim, eu falei isso porque é só para fazer um ponto, as mulheres podem ser dotadas de virtus também, entendeu? É um conceito que as pessoas cobram de homens e não cobram das mulheres, porém as mulheres também podem ter. Né? Isso é até uma discussão interessante de a gente fazer. Pô, já que é para ter direitos iguais, então vamos ter cobranças iguais. Inclusive as cobranças sociais. E é aí que vem a situação. É essa que é a questão. Aqui no MGTOW, na Red Pill, nós temos esse entendimento. Por que nós temos que ter virtus e somos julgados com isso? Mas temos que ser condescendentes com o hedonismo dessas vadias que tem por aí. Eu não tenho que ser condescendente com isso, eu julgo e julgo mesmo, porque eu sou julgado o tempo inteiro. Tá? Ainda que para mim o julgamento seja irrelevante, muitas das vezes, não sempre, mas irrelevante a maioria das vezes, tá? Mas eu eu julgo a mim mesmo, porque o objetivo na vida de nós, um dos nossos objetivos na vida é buscar virtudes, termos virtudes. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Então, essa é uma discussão interessante de a gente fazer. Nós deveríamos exigir das mulheres que elas tenham virtus. Nós deveríamos exigir que elas não fossem covardes, que elas não fossem choronas, que elas não fossem bebês chorões igual a maioria delas são. Tá? Outra coisa também que eu vejo uma deturpação, cara. Isso é muito comum, tá? Vocês sabem, essa figura do tal do macho alfa que nós vemos, né, que todo mundo adora falar. Fulano é alfa, fulano é isso, é aquilo, o cara é alfa. E aí você vem aquela imagem de um gorila porradeiro, entendeu? O cara, porra, todo musculoso e agressivo, que não deixa ninguém falar e não sei o que. Gente, sinceramente, esse é o arquétipo do bárbaro. Isso não é uma característica de virtus, de masculinidade, né? O conceito nobre de masculinidade, entendeu? Se a gente for ter que falar de masculinidade tóxica, então vamos falar de imoderação, tá? De coisas assim, exacerbação de características que são masculinas. Aí tudo bem, a gente vai poder falar disso. Mas em momento algum, a gente tem que ter muito cuidado para em momento algum isso daí começar a desbancar para o lado que eles querem desbancar, que é a questão da masculinidade como um todo. Por exemplo, demonizar a violência intrínseca dentro de cada um de nós. Não temos que ser inofensivos, tá? Existe violência dentro de cada homem e ela deve existir.
Ela deve existir e ela deve ser usada sempre nos momentos aonde ela se for necessária, na hora certa e na intensidade correta, tá? E pelos bons motivos. É essa a questão, tá? Então, assim, é... bom, eu acho que é isso, né, gente? Basicamente, o ponto que eu queria fazer é explicar basicamente a questão a, da Virtus, como isso se relaciona com a masculinidade, como ela surgiu, e meio que desbancar essas coisas que as pessoas tentam imputar ao próximo, tentando fazer embarcar isso dentro de um conceito, sendo que na verdade isso não faz parte do conceito, tá? Qual é a... Vamos colocar um exemplo, dentro do MGTOW, qual é o conceito do MGTOW que foge da Virtus? Ah, o homem está fugindo da responsabilidade dele para com a sociedade de Deus. Olha só, a responsabilidade do homem não faz. O senso de responsabilidade faz parte da Virtus, mas não a responsabilidade em si. Qual é a responsabilidade deles? É a responsabilidade da pessoa que está falando. O cara que fala isso para você, ele quer que você faça aquilo que ele está falando para você fazer. Então, se um cara fala para você assim, ó, você tem que casar. Não, você não tem que casar. Isso aí é ele que está falando. Você não tem que fazer essa porra. O que você tem que fazer é ser honesto. Você ser uma pessoa de bom caráter, tá? Você ser uma pessoa direita. É isso que você tem que ser, tá? Então, fiquem atentos com isso aí, tá? E outras coisas menores, mas é já opinião pessoal. Você quer ver um exemplo? O cara é gordo, você já fica com o pé atrás. Porque se o cara é gordo é porque ele come muito e ele é imoderado. Isso não é característica de Virtus. Então o cara é gordo e está falando para você, sobre você não é homem, você é aquilo. Você já pode lançar essa. Eu falei, meu irmão, fecha sua boca, você não tem moderação para falar. O cara está pregando masculinidade toda hora. Esse é outro exemplo. O cara fala, pô, você não é homem, você não é homem, você não é homem. Tipo, o cara é extra julgador, o cara é julgador pra caralho. Você já começa a falar, que porra é essa aí, velho? Você tá julgando pra caralho, mas e você? Entende? Por que você julga tanto assim, sendo que a masculinidade é uma coisa que diz respeito apenas a você? Entendeu? Cuida do seu, pô. Entendeu? Você vai formar um conceito de cada um, mas aí o conceito que você forma de cada um é seu. Assim como o conceito que eu formo de outra pessoa é meu e acabou. Entendeu? Você pode eventualmente chegar para fulano e falar, olha, porra, você não tem virtudes, dependendo da situação. Você não tem masculinidade, você não é homem e tal, mas tá, mas e daí? Cuida do seu, cara. Bom, basicamente é isso, galera. Eu espero que tenha sido de valia para vocês, tá? Então, se vocês verem pessoas falando sobre masculinidade, pessoas falando sobre esse monte de bosta, vocês tomem cuidado para eles para não cair nessa falácia de querer embarcar coisas que não tem nada a ver com o negócio, tá? Só para querer manipular você, tentando usar a pressão social que isso acarreta, né, para tentar te coagir a fazer coisas que você não necessariamente tem que fazer. Você não tem que se submeter a condições degradantes para você poder ser homem. Você não tem que fazer isso. Você não tem que lamber porra dos outros, da buceta da sua mulher para você ser homem. Ainda que ela chega para você e falando, você tem que fazer. Só um homem de verdade faria isso. Só um homem de verdade aceitaria meus 4 filhos, um de cada cara diferente. Só um homem de verdade. Não, você não tem que fazer isso. Porque a masculinidade só diz respeito a você. É você que tem, entendeu? E hoje, mais do que nunca, já que nós vivemos numa sociedade tão disfuncional e que não reconhece o valor do homem, tá? Enquanto homem mesmo, né? Que nós não ganhamos nada, praticamente nada, sendo honestos, tendo virtus. Então nós não temos que provar nada para ninguém. A gente tem que ser, porque nós temos que ser o melhor ser humano possível.
Temos que realmente ter masculinidade, tá? E não deixá-la se curvar. Mas, sinceramente, hoje em dia, a gente não tem que provar nada para ninguém. Já foi o tempo. Já foi o tempo que seria interessante provar isso daí para os outros. Hoje em dia, sem chance. Hoje em dia é cada um por si, infelizmente, tá? Basicamente é isso. Beleza, rapaziada? Então é isso, satisfação. Até a próxima.